Bom, gente, voltei, tá? Depois de muito tempo. Muitas coisas aconteceram, muitas coisas mudaram, mas cá estou eu, graças a Deus. E, bem, hoje nós vamos falar sobre um assunto muito interessante e muito comentado e muito polêmico ao mesmo tempo. Bom, todos nós sabemos que na nossa caminhada cristã, muitas coisas acontecem o tempo todo, certo? Só que a principal delas e que nós devemos tomar muito cuidado é a superficialidade. O que seria ser uma pessoa superficial na fé? É você mostrar aquilo que você não frequenta, aquilo que você não é de verdade. É você mostrar para as pessoas uma profundidade que você não possui. Mas antes de eu dar mais detalhes, antes de eu falar um pouquinho mais, vamos fazer a leitura da Bíblia, né, povinho? Eu fazia uma leitura que é praticamente outra questão, gente. É uma interpretação, uma escrita para outra interpretação. Mas o Espírito Santo falou uma coisa diferente no meu coração, que é o que eu vou falar aqui agora. E está lá em Deuteronômio 25, versículo 13 ao 14, que diz assim: Não terás em tua bolsa duas espécies de pesos, uma pedra grande e uma pedra pequena. Não terás duas espécies de medida, uma grande e outra pequena. Aqui o Senhor estava falando a Moisés sobre a justiça, sabe, do povo. De antes era muito diferente da que a gente tem agora. Mas Deus sempre, com a sua justiça, ensinava seu povo a ser justo. E aqui falava sobre os seus salários, sobre as leis que eles deviam seguir, sabe? Que é o certo até hoje, mas que lá naquele tempo era muito mais utilizado, entendeu? Só que, ao invés de eu interpretar como algo de um salário ou uma lei, veio no meu coração o seguinte: como está escrito aqui, não terás em tua bolsa duas espécies de pesos. O que seria? Os pesos seria a gente, o nosso coração. Nós não podemos ter duas espécies, ou seja, nós não podemos viver de espírito e de carne. Por mais que possamos e vivemos entre, né, o meio a meio ali entre o espírito e a carne, somos humanos, mas também espírito. Nós não podemos dar brecha para nós, para a nossa carne. E é justamente o que está escrito aqui: não terás uma medida pequena ou grande, mas sim terá o completo para Deus. É claro que nós, sendo humanos, somos pecadores, mas somos justificados por Jesus. Somos salvos por tudo aquilo que ele fez, pela entrega que ele teve. Então, ao invés de nós vivermos superficialmente, ao invés de nós fazermos assim, eu vou na missa, na igreja, enfim, no culto, domingo só e tá ótimo. Mas, gente, a nossa vida cristã não é alimentada nem representada apenas pelos domingos, apenas pelos sábados ou pelo dia da semana que você vai ao culto, ou à missa, ou à igreja. Não, não é sobre isso. Isso é uma superficialidade. É você dizer que é cristão só porque você vai na igreja, porque você ouve aquilo que pregam uma vez por semana, ou só porque você lê a Bíblia, pronto, acabou. Não, até na própria Bíblia diz que o homem tolo é aquele que olha no espelho, passa tempos depois e esquece da sua face, esquece da sua aparência. Ou seja, nós devemos olhar para o nosso espelho, que é a Bíblia, mas também devemos praticá-la e vivermos conforme está a Bíblia. Quantas pessoas que eu vejo, eu sou cristão, coloco foto, louvando a Deus, coloco fotos, lendo a Bíblia, fazendo meu devocional diário, mas fora do momento devocional, vivem uma vida completamente diferente, vivem uma vida que não tem nada de Cristo nela, uma vida cheia de palavrão, que a cada frase é um xingamento, é uma ofensa ao seu irmão, é tratar o mais pobre, o mais necessitado com indignidade, com falta de amor e paixão. Gente, sinceramente, se você é esse tipo de pessoa, não se diga cristão. O que seria uma pessoa cristã, Stephanie? Uma pessoa que é
semelhante a Cristo. É claro que nunca seremos perfeitos igual a Ele, mas temos a sua imagem e semelhança, somos a sua imagem e semelhança. Se somos a sua imagem e semelhança, nós devemos o quê? Praticar tudo aquilo que Ele fez e aquilo que Ele nos ensinou. E como fazer isso? Tudo está escrito na Bíblia. Do começo ao fim é tudo sobre Deus, é tudo sobre Ele e a forma correta como devemos viver. Então, se aqui está escrito, não tenha uma bolsa com duas espécies de pesos, ou uma grande ou uma pequena, é porque significa que devemos ser totalmente verdadeiros com Cristo. Se nós nos dizemos cristãos, se nós dizemos que vamos à igreja, é claro que reconhecemos o quanto somos necessitados para estar naquele lugar. Mas além disso, nós devemos praticar tudo aquilo que nós ouvimos e aprendemos e acolhemos no nosso coração. Se o padre, o pastor falou sobre perdoar, eu vou me esforçar ao máximo para aprender a perdoar. Se o pastor ou o padre na missa, no culto, na igreja falou: amem vossos irmãos, amem a si mesmo, amem a Deus sobre todas as coisas, pratiquem os 10 mandamentos, ou até mesmo cuidar com tudo aquilo que sai da nossa boca, é porque nós devemos fazer isso. Se você posta foto na igreja, fazendo seu devocional. E outra coisa, devocional não é só o momento, não é só aqueles minutinhos, aquelas horas que você passa com Deus. Não, Deus não quer apenas uma representação de um momento com Ele, Ele quer a sua vida como um devocional. Ele quer a sua vida por completo. Então, ao invés de você ficar no Instagram, nas redes sociais, postando, nossa, como eu adoro a Deus, mas por fora, do seu coração lá dentro, ou por fora daquele momento, você xinga, fala milhões de palavrões, se você fala isso, você desrespeita seus pais, xinga eles, deseja o mal pro próximo, sinto muito, mas você não está vivendo o verdadeiro cristianismo. Você não está vivendo a verdadeira comunhão. Aquilo que fala palavras ofensivas, palavras maliciosas ou tudo aquilo que desagrada a Deus, não é para você. Não é para você. Nossa vida é dirigida por renúncias. Porque se amamos Cristo, nós devemos ser fortes o suficiente para renunciar a tudo aquilo que não vem dele. E sim, eu sei o quanto é difícil. Eu sei o quanto é difícil você deixar aquilo que você tanto ama por Deus, entendeu? Mas a partir do momento que você vê que ele fez o sacrifício maior por amor a você, você percebe que vale a pena fazer um esforcinho sequer para estar ali. Não diga que você é cristão. Não é apenas sobre religião, tá? Não importa se você é católico, evangélico, você é cristão, acima de tudo. Você tem Cristo na sua alma. Então, não fique falando mal dos outros irmãos. Não fique usando exemplos tão comuns que o mundo usa para falar de Jesus. Entendeu? Não fique pregando uma heresia, não fique vivendo uma heresia. Raça de víboras são aqueles que acham que estão no caminho certo, mas que estão fazendo totalmente o contrário daquilo que Jesus faria. Aqui eu tenho mais uma leitura para vocês. Deuteronômio 18, versículo 13, está escrito: serás inteiramente do Senhor teu Deus. Inteiro, por inteiro, não vai haver espaço entre sua carne e Jesus. Você tem que fazer uma escolha. Se um copo já está à metade cheio, ele vai prevalecer do gosto daquele que está mais forte. Então, se a sua carne está mais forte, faça de tudo para fortificar seu espírito. Como? Através de jejum, através da leitura da Bíblia, através da comunhão fraterna com Deus, através da vida devocional, não só o momento, através de viver verdadeiramente o que Jesus faria. Lembre-se dessas letras, OQJF. O que Jesus faria? O que Jesus faria no meu lugar se a pessoa me magoou, se a pessoa me menosprezou, se a pessoa não acreditou em mim ou fica me apressando para aquilo que eu ainda não estou pronta? O que Jesus faria? Ele provavelmente oraria, ele falaria com Deus e ele ia se conter. Ele ia falar: calma,
eu tenho que seguir o exemplo do meu pai. E se ele, sendo quem ele é, seguiu o exemplo de Deus, quem somos nós para fazer o contrário? O nome é capítulo 11, versículo 22 ao 23, que seria: como eu faço para ser um verdadeiro cristão? Está escrito: se observardes fielmente todos os mandamentos que vos prescrevo, amando o Senhor vosso Deus, andando em seus caminhos e apegando-vos a ele, então o Senhor expulsará de diante de vós todas essas nações, e despojará os povos mais numerosos e mais fortes do que vós. Então aqui está o segredo: amar Senhor teu Deus de todo o seu coração, não você seguir todos os seus mandamentos. Então, ser fiel a tudo aquilo que ele deixou para nós. O que eu digo para vocês é: parem com essa superficialidade, parem com tão pouco de Deus, tão pouco. São tantas pessoas, tantos jovens, tantos adultos que não sabem como ensinar os mais novos porque não vivem da maneira correta. Está na hora de nós, mais novos, darmos o exemplo para os mais velhos. Está na hora de a gente mostrar que somos avivados por Deus, que somos escolhidos por Deus, acima de tudo. Se eles não conseguem dar o exemplo para nós, então nós devemos ser o diferencial nesse mundo. Sim, o mundo nos chama de loucos, o mundo não aceita que a gente não vive preocupado, que a gente não tem um plano, porque o plano está nas mãos de Deus. O mundo não aceita isso. O mundo não aceita que nós não vivemos por vaidade, que nós renunciamos aos desejos e prazeres carnais. O mundo não aceita, por isso somos chamados de loucos. Mas que honra é ser chamado de louco pelo mundo e ser amado por Deus, mostrando quem você realmente é. É claro que ele já te conhece sem nem antes você ter falado alguma coisa. Ele já sabe, ele já te conhece. Ele é seu pai, ele está contigo desde a sua criação, até antes disso. Mas ele espera de você uma entrega verdadeira. Não precisa necessariamente estar ajoelhado para se entregar, mas o seu coração estar no chão diante de Deus. É você reconhecer o quão pequeno você é perto de um Deus tão grande. Você está vivendo a superficialidade, fique tranquilo, ainda dá tempo. Deus hoje te chama para viver o extraordinário e o mais profundo amor que você terá na sua vida. Foi esse o vídeo de hoje, gente. Eu espero muito de verdade que vocês tenham gostado. Como eu disse, não vivam apenas de momento, mas vivam a vida para Deus.